Quem inventou a regra de usar o número 7 em todas as coisas? Os números são uma parte essencial de nossas vidas. Podemos até não gostar de matemática e das suas implicações, mas o fato é que sem ela e seus elementos básicos, os números, provavelmente ainda estaríamos dentro de cavernas e vivendo sob a égide de uma sociedade nômade. Os sábios da antiguidade consideravam os números como verdadeiras expressões divinas, e sua relação com eles era extremamente profunda, marcada por símbolos e ideias. Hoje, infelizmente, utilizamos os números apenas de forma objetiva, prática, mas os gregos, notadamente Pitágoras e Platão, garantiam que, através dos números e suas ideias, era possível entender a lógica do universo. Não é fruto do acaso que na entrada da Academia de Atenas, escola fundada por Platão, existia uma máxima: só é aceito nessa escola aqueles que sabem geometria. Se para nós essa mensagem pode soar excludente e nada filosófica, em verdade esse pré-requisito era apenas uma forma de demonstrar que, para se conhecer a verdade, era preciso compreender que as formas, a geometria, são um reflexo de um mundo abstrato e atemporal da qual tudo deriva. Também foi na antiguidade que diversas civilizações começaram a desenvolver uma verdadeira ciência dos números, que hoje encontramos superficialmente sob o termo de numerologia. Advindo da astronomia antiga, os números passaram a representar muito mais do que uma forma de contagem, eram verdadeiras ideias. Platão, que bebeu desta fonte em seu tempo, desenvolveu a partir disso os famosos sólidos platônicos, na qual cada forma geométrica representaria uma ideia do universo. De forma similar, Pitágoras criou sua década pitagórica, um conjunto de formas criadas a partir de sua relação com os números, indo de 1 a 10. É possível entender, portanto, que desde sempre os números foram muito mais do que uma forma de contar, eram entendidos como verdadeiras expressões da natureza. Dentre eles, porém, há um número que chama a nossa atenção pela sua repetição e sua relação com a humanidade: o número 7. Para os antigos, o número 7 é o número da espiritualidade. Ele se forma a partir de algumas combinações: 6 e 1, 2 e 5 e 3 e 4. Mas a que é comumente usada nas tradições é a junção do número 3, que representa o triângulo, e o 4, que geometricamente é o quadrado. Enquanto o 3 é o número do espírito, o 4 é visto como o número da matéria. Vejamos isso através de exemplos. Nas grandes religiões, sempre existe uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, Zeus, Hera e Atena. Sobre o 4, temos as 4 estações do ano, os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. As idades da vida: infância, juventude, maturidade e velhice, etc. Da junção desses dois elementos, espírito e matéria, nasceria a espiritualidade e também o ser humano. É por isso que nas tradições é comum vermos o número 7 como o número da humanidade. Dentre todas as culturas que nos falam sobre isso, talvez a hindu seja a mais explícita, uma vez que para este povo, o homem teria 7 divisões, desde seu aspecto mais físico até o mais sublime e imaterial. Podemos resumi-la em uma imagem. Como podemos notar, a representação hindu também trabalha com uma divisão do 7 entre o 3 e o 4, formando assim a dualidade espírito e matéria. Para essa tradição, o ser humano possui uma parte divina, que não morre e é atemporal, e também uma parte que é temporal, ou seja, que é alterada com o passar do tempo. Esta última é a parte que está encarnada na matéria e sofre com os problemas e dilemas da matéria. Mas será que o número 7 se expressa apenas nisso? Sabemos bem que não. As coincidências em que o 7 aparece são vastas. Vamos listar algumas delas abaixo. 7 são as cores do arco-íris. 7, as notas musicais. 7, os dias da semana. Nosso sistema solar possui 7 planetas. No Antigo Egito, a alma possuía 7 partes. Na Pérsia, dividiu-se a civilização em 7 partes. No culto a Mitra, deve-se adentrar a 7 portões. 7 são as maravilhas do mundo antigo. Deus descansou no 7º dia,
Roma foi construída ao redor de 7 colinas. No Ramayana, clássico hindu, 7 pátios compõem o palácio do rei. Constantinopla tinha 7 nomes. No livro do Apocalipse, há 7 trombetas e se abrem 7 selos. Essa lista poderia continuar de forma extensa por dezenas de páginas, visto que na história humana, a numerologia do 7 se repetiu em diversas tradições. Isso não ocorre por acaso, mas sim porque na própria natureza, esse número se mostra extremamente presente. Como já citamos, da faixa de cores observáveis até a quantidade de planetas, a natureza parece indicar que há, de fato, uma intrínseca relação entre os fenômenos naturais e o número 7. A humanidade, em diferentes culturas, apenas canalizou essas ideias e as transformou em um símbolo, uma representação do valor deste número para a nossa evolução. De acordo com a doutrina esotérica, 7 também são os caminhos que podemos seguir para alcançar a consciência do ser, além dos 7 raios que dão a tônica de nossa própria evolução. Isso, porém, é um assunto complexo e devemos abordá-lo no futuro. O que nos cabe, por agora, é enxergar a relação desse número com a natureza. Para céticos, é fundamental refletir sobre as ciências antigas. Se considerarmos que os sábios que viveram há milênios nada podem nos ensinar, que essas artes esquecidas são apenas fruto do passado e que desenterrá-las das areias do tempo não ajuda em nada em nossa compreensão do mundo, então pouco podemos fazer para convencê-los. Entretanto, se observarmos com cuidado a relação dessas coincidências, perceberemos que o acaso é, na verdade, a medida de nossa ignorância. Não há acasos no mundo, e a natureza, em sua harmônica perfeição, também não pode ser resultado de um jogo de dados divino. Assim, os números e suas ideias não são uma invenção humana, criada simplesmente para explicar fenômenos inexplicáveis do cosmos, mas uma ideia que sempre existiu e seguirá existindo, mesmo que nenhum de nós tenha olhos para enxergá-la. Que possamos então abrir nossos olhos, mesmo que por pouco tempo e com dificuldade, para entendermos o sentido oculto por trás do que julgamos ser um conhecimento morto, que nada nos acrescenta.